Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Ainda estamos atravessando esta grande quarentena, no isolamento social, aqui no Rio Grande do Norte. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus como alimento espiritual para nós outros nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 8, que nos diz a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nesta manhã nos fala deste grande milagre que aconteceu na porta do templo em Jerusalém, nos dias de Paulo, Pedro, João e os discípulos e a igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que este homem coxo era trazido todos os dias à porta daquele templo para pedir esmola aos que ali entrava e saía. E a Bíblia diz que um dia a sua vida mudou. Um dia ele voltou diferente para a sua casa, não mais trazido pelas mãos dos outros, agora caminhando com as suas próprias pernas. A palavra de Deus nos diz que Pedro e João, eles subiam ao templo à oração, à hora nona. Naquela tarde, eles iam adorar o Senhor. E na porta do templo, eles encontraram esse coxo que estendera as mãos para eles, pedindo que lhe desse uma esmola. E Pedro responde dizendo: não temos prata, nem temos ouro, mas o que temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Amados e queridos irmãos, precisamos fazer uso da autoridade que o Senhor Jesus nos deu, da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, da fé que temos em Jesus. Precisamos fazer uso desta fé, juntamente com o nome de Jesus Cristo, que neste nome tem poder, autoridade de curar, de libertar e de mudar a situação da vida de qualquer pessoa. Esse coxo, todos os dias, ele ia a mendigar, a pedir esmola aos que ali entravam, aos que ali saíam. Mas a Bíblia diz que Pedro, apóstolo Pedro, aprende a fazer uso do poder que há no nome de Jesus. É bem verdade que Pedro, ele passa a usar a autoridade, o poder do nome de Jesus agora, mas antes ele não tinha esse poder, porque ele não tinha fé para usar esse poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava orando no monte e despediu os discípulos
que fosse adiante, mas um grande temporal, uma grande tempestade sobreveio no barco onde estavam os discípulos, e eles gritavam atônitos, com medo, dizendo: vamos perecer. De repente, Jesus, que estava orando, ele desce e sai caminhando sobre as águas, e de longe os discípulos avistam, e Pedro grita: Senhor, és tu, permita que vá até ti. Jesus disse: vem, e Pedro começa andando sobre as águas em direção de Jesus, mas Pedro duvida, a sua fé vacila, e logo Pedro começa a afundar nas águas, e Jesus toma pela mão e diz: por que teme, homem de pouca fé? Por que duvidas, homem de pouca fé? Em outra ocasião, Jesus estava no barco, dormindo à popa do barco, e de repente sobreveio um grande temporal que bateu naquele barco e logo enchia de água aquela grande tempestade que tocava naquele barco. Os discípulos agora com medo, gritando, dizendo: vamos morrer, vamos perecer. Aí despertaram Jesus, dizendo: Senhor, não te importa que nós pereçamos, morramos? Jesus se levanta, repreende a fúria do vento, aquieta o mar e diz: por que temes, homens de pouca fé? Em outra ocasião, Jesus está pregando, ensinando a multidão, surge um endemoniado trazido pelo seu pai. O endemoniado largava pelo chão, e agora rogaram os discípulos, aquele pai roga os discípulos que expulsasse o demônio daquele menino, daquele seu filho. Os discípulos, Pedro, junto com os demais discípulos, oraram, tentaram expulsar e não conseguiram. Jesus vem, expulsa aquele demônio, o menino volta ao seu estado perfeito, espiritual e físico e emocional. Aos discípulos chega para Jesus e pergunta: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus diz: porque por causa da vossa pouca fé. Amados e queridos irmãos, chegou a hora de fazermos uso da nossa fé. Estamos atravessando esta grande quarentena. Estamos nos regimentos do cumprimento ao isolamento social, ao uso de máscara, ao uso de álcool gel, ao distanciamento. Estamos esperando em Deus. Não estamos esperando no político, porque ele não vai resolver o mal deste vírus. Se pudesse, já teria resolvido. Não estamos esperando no médico, porque os médicos também estão sendo infectados pelo coronavírus. Os enfermeiros também têm adoecido pelo coronavírus. Não é o médico que vai eliminar este vírus chamado coronavírus. Estamos esperando em Deus. Temos que exercitar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Temos que fazer uso do nome, da autoridade que há no nome de Jesus. Pedro aprendeu a fazer uso da fé. Pedro aprendeu a usar a autoridade que há no nome de Jesus. Pedro se decepcionou por falta de fazer uso da fé. Por 3 vezes a fé de Pedro vacila. Por 3 vezes Pedro não usa a autoridade que há no nome de Jesus. Mas agora, chegando à porta do templo, vendo este homem caído, vendo este homem coxo, debilitado, pedindo dinheiro, esmola,
Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, agora eu faço uso. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. E a ti eu te digo: levanta-te e anda. Aleluia! E logo aquele paralítico coxo põe-se em pé, se levanta e anda e sai louvando, saltando e glorificando a Deus, e entra no templo em Jerusalém, todos admirados, porque um coxo, um aleijado não poderia entrar no templo, era ordem, era lei, mas agora ele não era mais coxo, ele não era mais paralítico, ele não era mais aleijado, ele agora está dentro do templo, saltando, glorificando, e ninguém podia impedir a sua adoração, porque ele estava curado, ele creu na autoridade usada do nome de Jesus pela vida de Pedro. Vamos nesta manhã crer na autoridade que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para mudar a situação que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, o coronavírus vai desaparecer. Em nome de Jesus, oramos pela saúde dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos que trabalham na limpeza, nas clínicas, nos hospitais. Oramos pelos nossos políticos, governante, presidente, governo, deputado, prefeitos, vereadores. Oramos pela Secretaria de Saúde, oramos pelo Brasil, pelos infectados, para que o Senhor cure em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão são, sem estar doente, para que não sejam infectados em nome de Jesus, o Nazareno. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, façamos uso da autoridade que há no nome de Jesus. Repreenda este mal, repreenda, seja um vício, seja um problema, seja uma enfermidade, seja o mal que for, que esteja causando deficiência na tua vida, seja repreendido nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Assim que este homem creu, a sua vida mudou. E a palavra de ordem foi: primeiro, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Jesus, nesta manhã, ele não quer que você fique prostrado, cabisbaixo, com ânimo caído. Levanta-te, continua a vida, continue se precavindo, use o álcool, use a máscara, se cuide, mas continue a vida, prossiga a vida. Deus abençoe a sua empresa, o seu comércio, o seu empreendimento. A ordem de Deus é: levanta-te, não fique caído, não fique prostrado, não fique desanimado, de ânimo baixo, ânimo caído. Não, levante o ânimo, levante a esperança, levante a coragem. Deus é contigo nesta jornada. E a segunda ordem é: ande, levante e ande, prossiga. Você não vai parar nesta pandemia. Deus é contigo em nome de Jesus.